Caríssimos irmãos e irmãs, então essas leituras, mais uma vez, hoje nós estamos lendo o livro da sabedoria. Aqui nós temos na primeira leitura e no Salmo, mencionam duas coisas que são chamados prelúdios da Santíssima Trindade. O que é prelúdio? Os judeus não sabiam que Deus era três pessoas. A nossa razão não consegue entender isso. Só aprendemos isso verdadeiramente, com certeza, com Cristo. Ele disse, eu sou o Pai está em mim, eu vou mandar o Paráclito, né? Se não fosse Jesus, ninguém saberia nada. Mas, claro que o Espírito Santo já agia e já inspirava. E existem duas coisas no Antigo Testamento, que é uma preparação para o verbo, que é a sabedoria e a palavra. São duas coisas que parecem que têm vida em si, né? Aqui é uma forma, dos momentos que mostra que a sabedoria parece que quase que é separada. Apesar que no livro da sabedoria, a sabedoria é uma criação, né? A gente sabe que o verbo, a nossa sabedoria, o verbo que se encarnou, não foi criado, ele foi gerado na eternidade. Mas já é um prelúdio de que Deus era mais de uma pessoa. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo. Aqui a gente consegue, é como se os judeus estivessem vendo algo obscurecido ainda. Que Deus não é só uma pessoa. Deus é um, né? Mas três pessoas. Imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro. A sabedoria é aquele dom do Espírito que deixa a gente cada vez mais consciente do que é o projeto de Deus e que dá o sabor nas coisas de Deus. Vou até falar uma coisa meio paradoxal. Às vezes dá o sabor no dissabor. Por quê? Uma das características das moradas, quando você passa da terceira para as outras moradas, é perder o gosto da oração. Certo? Você se isola das coisas muito mundanas e começa a ser perseverante na oração, e com isso você vai perdendo aquele desejo, vai dando preguiça, vai ficando aqui. Essa é uma das características, né? Só que o santo, que realmente está caminhando, quando chega na terceira para a quarta, é Deus que tira, que puxa a pessoa. A única coisa que muda ali é que não é mais tão importante só o seu esforço. Além do seu esforço, é importante totalmente a graça. Então, mesmo que a pessoa não sinta nada, Santa Teresa d'Ávila cansava de falar isso, não importa o que você sinta, seja fiel. Se você não sente nada, fique lá, diante de Cristo. Reze o terço, mesmo que você está voando, viajando a maionese. Não para de rezar o terço. Por isso que eu sempre gosto, para quem faz direção espiritual comigo, de sempre lutar para ter o que eu falo para eles de âncoras. Quais são as âncoras? Leitura da Bíblia, terço, adoração. Por quê? Porque essas âncoras, elas vão te manter firmes mesmo quando você oscila interiormente. Está triste? Reza o terço, lê a Bíblia, faz adoração. Está alegre? Reza o terço, lê a Bíblia, faz adoração. Está com preguiça? Reza o terço. Está mal? Reza o terço. Ela te mantém o barquinho firme. Pode ser que o vento comece as ondas, né? O barquinho começa a ficar... Você está assustado, mas você está ancorado em Deus. As âncoras das orações. E, claro,
as demais orações, oração mental, o diálogo com Deus. Só que essas orações oscilam muito com o seu sentimento. O terço está ali, tem o padrão, adoração. Ah, padre, mas quando eu estou mal, não adianta ficar diante de Jesus, que eu estou viajando, às vezes eu até tenho pensamentos impuros. Tem muita gente que é tentado de impureza, muitos santos tinham isso. Tinha uma santa, quando rezava, tinha muitos pensamentos impuros, e ela via Jesus e perguntou: onde o senhor estava nesse momento? E Jesus disse: estava dentro de você. Mas como? Com tantos pensamentos impuros. E ele dizia: é porque eu te quero, minha filha, muito humilde. Muito humilde. Então as tentações são permitidas para a nossa humildade. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória. Emanação. Aqui é uma ideia de criação. Emanar é sair uma parte de Deus, né? Como se fosse independente. Emanar. Na época tinham os chamados gnósticos, que viam que Deus, ele vai se emanando em deuses inferiores, né? Então era um pouco de influência também disso. Claro, os judeus não tem como, ninguém saberia que Deus são três pessoas, claramente, sem revelação de Cristo. Sendo única, tudo pode, permanecendo imutável, renova tudo, olha. O Espírito, o Verbo que renova todas as coisas, que reconcilia tudo ao Pai, né? De fato é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra. E com suavidade governa todas as coisas. A sabedoria governa. Ora, parece que é uma coisa, alguém separado do Pai. Quem governa? O Verbo criou, o Verbo governa, né? E aqui no Salmo fala da palavra. É eterna ao Senhor vossa palavra. No Antigo Testamento é o Debar Javé. A palavra de Deus é eficaz. Por isso que a gente diz que quando a gente prega, se realmente você está agindo em nome de Deus, aquela palavra penetra no coração da pessoa e ela tem vida em si. Por isso que São Paulo fala, Pedro planta, Apolo rega, o outro colhe, não é isso? Às vezes, muitos de nós temos a sensação de que não está valendo nada, né? Você fala com alguém que não te ouve, começa a falar, mas aquela palavra fica lá. Acontece muito, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês pregarem ou dar conselhos, a pessoa não muda nada de vida. Mas depois de anos, acontece alguma coisa, aquela palavra volta, e essa pessoa fala, nunca esqueci aquilo, ficou, mas eu não dá. Hoje aquilo tem sentido para mim. Alguém já teve uma experiência assim, não? Na época eu não dei conta, eu não consegui entender o que era. Hoje eu vejo claramente o que é aquilo que... Até fiquei com raiva na época. Tem muita gente que fala isso, né? Até fiquei com raiva daquelas palavras. Hoje eu sei quanto aquele seu conselho, aquelas suas palavras são importantes. Hoje eu consigo dar sentido à minha vida. Porque a palavra é viva em si, né? Independente de mim, eu sou um instrumento, mas a palavra, Debar Javé, o Verbo tem vida. O Espírito Santo que é manda pelo Verbo, né? É mandado pelo Verbo, pelo Pai também. E no Evangelho, os fariseus perguntaram a Jesus sobre como chegaria o reino de Deus. E Jesus disse que não chegará ostensivamente, nem se poderá dizer está ali e aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus já está aqui. Para quem é humilde, reza, já vive o reino de Deus. Ah, padre, mas nesse mundo terrível? É, e talvez as pessoas que mais sofram nesse mundo vivem o reino dos céus. Como? Vivendo o gozo direto do céu. Mesmo que as coisas lá fora estejam más. Uma das coisas que eu li recentemente é que Santa Teresa d'Ávila, quando ela escreveu, não sei se foi o Castelo Interior, e mesmo São João da Cruz, quando escreveu Noite Escura, os dois estavam passando por as maiores provações da vida, perseguição,
São João da Cruz até apanhou, porque eles queriam reformar o Carmelo. Eles não citam essas perseguições nos livros. É como se aquilo não atingisse. Todas as calúnias que eles receberam, foram chamados de orgulhosos, de hereges, foram punidos, e eles nem citam no livro. Ou seja, estava tão interiormente em Deus, que aquelas coisas exteriores não atingiam. Isso é o céu. Então o reino de céu está dentro, né? Onde está o reino do céu desse mundo ruim? Está naquela pessoa que mesmo sofrendo, ama. Que não reclama, né? Que está ali, que é grata a Deus, apesar de tudo que sofreu. Como que não está o reino dos céus ali? Então está o quê? Né? E aqui tem uma coisa muito interessante. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Outro dia também, não há muito tempo, eu li uma reflexão que me tocou muito. Eu não sei se foi um santo ou se foi um pregador recente. Que dizia o seguinte: santo e precioso tempo. No primeiro momento eu disse, estou louco para passar o tempo logo. Aí ele continuou: quando nós estivermos ou no purgatório, ou mesmo no céu, nós vamos ter um arrependimento enorme por não ter tido mais tempo para amar. Porque como é precioso o tempo que nós temos para amar a Deus e ao próximo. Porque é isso que vai dar menos purgatório e mais glória no céu. Santo e precioso tempo. Não desperdice o seu tempo. Porque um dia você vai chorar amargamente por não ter tido mais um pouco de tempo para amar os que você ama, está próximo, para amar a Deus. Isso me tocou muito, né? Que nós somos privilegiados pelo tempo que Deus está nos dando. Não deixemos de aproveitar esse tempo para amar, enquanto seja tarde demais e um dia nós choremos a falta de tempo, né? Esse tempo de estar com Jesus. Quem está no purgatório grita de dor por não ter possibilidade de estar mais com Cristo, porque na purificação eles não têm contato. E vão chorar porque não aproveitei mais tempo ao lado do Senhor.